Bom dia a todos, gravando agora. Hoje, então, estudaremos a segunda parte do capítulo 9 do livro de Romanos, a partir do verso 19. Na primeira parte, Paulo nos explicou sobre a soberania do Criador, em se compadecer de quem lhe aprove e, do mesmo modo, julgar aqueles que permanecem no pecado. E isso não acontece por uma opção humana, mas sim por meio da misericórdia ou não de Deus. Em outras palavras, significa que todos os homens pecaram e se revoltaram contra Deus. Mas Deus, em um ato de misericórdia, escolhe alguns para serem salvos, para lhes imputar a justiça e aguardar o momento certo para viverem a vida eterna. E Paulo, nessa segunda parte, ele vai trazer mais dúvidas que os homens que não creem, os ímpios, têm sobre a pessoa de Deus, aquelas pessoas que tentam justificar os seus pecados e culpar ao nosso Senhor. Assim como terminei com uma passagem do livro de Jó no último estudo, eu vou iniciar hoje com outro versículo do livro de Jó, mas com uma pergunta inicial para você refletir enquanto estudamos sobre Romanos. É dito no livro de Jó, capítulo 21, versículo 22. Ora, será possível que alguém possa acrescentar algum conhecimento ao Todo-Poderoso, que julga também os seres celestiais? Ou seja, eu deixo esse questionamento, né, para que você vá refletindo na medida em que nós vamos avançando aqui no estudo de Romanos, pois ele vai ser o ponto principal, o ponto central de hoje. Então, a pergunta é se você pode acrescentar algum conhecimento a Deus. O que você, como criatura, pode agregar de conhecimento ao Senhor. Se Deus julga até, inclusive, os seres celestiais, será que ele não julgaria você, ser humano? Então, reflita bem sobre isso, porque isso tem uma profundidade que é justificada no estudo de hoje. Romanos, então, capítulo 9, versículo 18, nós terminamos lá dizendo o seguinte: portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece o coração de quem ele quer. E em sequência, Paulo vai trazer alguns questionamentos sobre esse verso. Paulo vai dizer o seguinte: algum de vocês vai me dizer, se é assim, como é que Deus pode encontrar culpa nas pessoas? Quem pode ir contra a vontade de Deus? Ou seja, se é Deus quem se compadece, quem é que pode, como é que poderia Deus, né, encontrar culpa nas pessoas? Temos que saber que Deus é soberano, que habita nos céus. Deus governa todos os reinos da terra. Deus detém nas suas mãos o poder, a força, e ninguém há que possa resistir a ele. Ninguém pode impedir o desígnio, ou seja, a vontade do Senhor. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Comparado ao Senhor, nós somos nada. Ele age como bem lhe apraz, como os exércitos dos anjos, com os habitantes da terra, todas são criaturas para o Senhor. Ninguém é capaz de se opor à vontade ou questionar a Deus, dizendo: Senhor, explica-te, por que você age assim? E já vou aproveitar o ensejo destes versos justamente para explicar um versículo que é mal interpretado por vários leitores no livro de Tiago, quando ele diz o seguinte, Tiago 2, verso 18. Entretanto, alguém poderá afirmar: tu tens fé e eu tenho obras. Mostre-me tua fé sem obras e eu te mostrarei minha fé mediante as obras que realizo. Então, quando Tiago aqui nos fala que a fé sem obras é uma fé morta, no capítulo 2, ele quer dizer justamente que o Espírito Santo não está habitando naquela pessoa. Porque se Deus, quem age por meio de nós, quem nos imputa a justiça, quem nos dá a graça da redenção, nenhum ato se inicia no ser humano, e sim em Deus, a partir de Deus e para Deus, porque é para a honra e glória do Senhor que esses atos são praticados. Por isso que Jesus contou a parábola dizendo, né, pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Ou seja, se a você foi imputada a justiça de Deus, que significa que Deus te batizou com o Espírito Santo para a salvação,
A partir disso que você terá bons frutos, e não antes disso. Você não tem fé para que Deus te dê o Espírito Santo, mas sim Deus te dá o Espírito Santo para que você tenha fé. E dessa forma que tanto a fé como as obras agirão juntas, unidas. A fé ela é aperfeiçoada pelas obras. E a fé ela decorre de um pré-requisito, que é a graça de Deus na vida de cada um. Isso que quer dizer, quanto mais fé praticada pelo Espírito Santo na sua vida, você frutificará a 30, 60, 100. Mas voltando a Romanos, Paulo deixou uma pergunta importante que os homens ímpios fazem. Se Deus escolhe a quem ele quiser, como é que Deus pode encontrar culpa nas pessoas? Ou seja, se Deus te criou, como que ele pode ele mesmo imputar culpa a vocês? Paulo ele traz uma pergunta para que você não tenha dúvidas quanto à soberania de Deus. Vamos ver. Ele diz: Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez? Por que me fez assim? Pois o homem que faz o pote tem o direito de usar o barro como quer. Do mesmo barro, ele pode fazer dois potes, um pote para uso especial e outro para uso comum. Então, Deus é quem faz a cada criatura da forma e para o propósito que ele quer. E não nós quem escolhemos como devemos ser. Você não tem direito a questionar a Deus por que ele te fez assim e não de outra forma, porque ele fez o outro especial e você não. Você não tem nenhum direito de se opor a Deus, porque só o fato dele te dar a existir já deveria agradecer por essa graça na sua vida. Deus não é ser humano como eu, como você, para que seja possível a nós rebater os argumentos do Senhor, para enfrentarmos a Deus em um tribunal ou em qualquer local em que se julgue. Por isso, não questione alegando que Deus não responde aos questionamentos humanos. Isaías, inclusive, vai mais fundo acerca desse tema. Isaías diz o seguinte, no capítulo 45, verso 9: Ai daquele que peleja contra o seu Criador, daquele que não passa de um mísero caco entre os muitos cacos espalhados pelo chão. Porventura, o barro pode reclamar ao olheiro: Que é isso que estás modelando? Será que a obra que fazes pode protestar? Tens experiência? Mostra as tuas mãos. Ou seja, não percam tempo questionando ao Altíssimo por que escolheu a uns e a outros não para a salvação. Vá e pregue, evangelize, pregue o evangelho, a palavra de Deus, porque essa é a ordem, essa é a vontade do Senhor, que é: façam discípulos em nome da Trindade, em nome do Deus Trino, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Nós devemos ter muito claro em nossa mente que o nosso Deus é um Deus revelador. Ele quer que o conheçamos, ele quer que saibamos quem ele é, ele quer que saibamos que ele é misericordioso, mas ele quer que saibamos também que ele é justo. E por isso compete ele a julgar a um público, assim compete a ele a dar misericórdia, da graça, do dom do Espírito Santo àqueles também que ele escolher. E Paulo continua: e foi isso que Deus fez. Ele quis mostrar a sua ira e tornar bem conhecido o seu poder. Assim suportou com muita paciência os que mereciam o castigo e que iam ser destruídos. Então, se por um lado Deus quer mostrar o tanto que ele é justo e condena os pecadores pelos seus próprios pecados, Paulo, no capítulo 1, já havia explicado acerca da ira de Deus. Vamos ver. Capítulo 1, verso 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. O que devemos entender é que a misericórdia de Deus é quem nos leva ao arrependimento e não por uma vontade própria. Então, essa ira de Deus imputada ao ímpio, ela decorre da própria injustiça humana, da própria desobediência do homem. Paulo continua: ele quis também mostrar como é grande a sua glória, que ele derramou sobre nós, que somos aqueles a quem ele teve pena
e a quem ele já havia preparado para receberem a sua glória. Pois nós somos aqueles que Deus chamou, não somente os que são judeus, mas também os não judeus. Então Deus, além de mostrar a sua justiça, também nos apresenta a sua glória, que é a graça de Deus por meio do derramamento do Espírito Santo. Isso não foi imputado quando Cristo, após a morte na cruz, restabeleceu a comunhão do homem para com Deus, onde Deus perdoou os nossos pecados. Por isso, devemos sempre dar graças a Deus, pois ele nos escolheu desde o princípio para a salvação, para a santificação feita pelo Espírito Santo e pela fé na verdade. Porque Deus não nos designou aos justos para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, para conhecermos a sua palavra, para o conhecermos em verdade, em espírito, para nascermos de novo. Os justos são escolhidos em conformidade ao beneplácito, à vontade de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência do sangue de Cristo. Olha a presença da Trindade aí a todo momento. Por isso, esteja certo de que Deus age em todas as coisas, justamente com o fim de beneficiar a todos os quanto ele escolhe e ama, dos que foram chamados conforme a sua vontade, o seu propósito, o seu plano, como é dito nas Escrituras, né? E aos que predestinou, a ele também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Em razão disso, que no livro de Apocalipse 19, verso 9, é dito o seguinte: bem-aventurados os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. E disse mais: estas são as exatas palavras de Deus. Então, bem-aventurado és tu que é chamado ao banquete de Deus. Mas antes de ceiar com ele, você precisa crer, ter fé nele. Você precisa receber o dom da graça de Deus. Romanos continua, Paulo, né, no livro de Romanos. Isso é o que ele diz no livro de Oséias: aqueles que não eram meu povo, eu chamarei de meu povo. A nação que eu não amava, chamarei de minha amada. E no mesmo lugar onde foi dito, vocês não são meu povo, ali eles serão chamados de os filhos do Deus vivo. Então, antes da vinda de Cristo, não éramos sequer partícipes como povo de Deus, mas agora somos parte da igreja do povo de Deus. Não tínhamos recebido a misericórdia, contudo agora a recebemos. Cristo Jesus veio para a nossa salvação, para nos chamar de co-herdeiros, de filhos, porquanto todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são chamados de filhos de Deus. O próprio Espírito é quem testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus, ele que intervém em nosso favor. Você sente, você sabe, você se arrepende, você conhece a Deus, porque o Espírito Santo te apresenta e te mostra quem ele é e o tanto que vale a pena abrir mão de tudo para viver em Cristo, que é Deus. Isaías disse a respeito de Israel: mesmo que o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar, somente alguns deles serão salvos, pois o Senhor julgará logo e de uma vez o mundo inteiro. Essa profecia foi dita em Isaías no capítulo 10. Vamos ver. Ainda que agora o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar, somente alguns retornarão. Deus já decidiu exterminar todo o povo. A justiça virá transbordante, como se fosse uma inundação. Pois o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, já determinou destruir todo esse país, e ele fará o que decidiu fazer. Ou seja, Deus julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão, e o Senhor dos Exércitos será exaltado em sua justiça. O Deus Santo demonstrará a sua santidade e a sua retidão, porque ele determinou um dia em que julgará o mundo com o rigor da sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu, que é Jesus Cristo. E quanto a isso, ele próprio deu provas a todos ao ressuscitar Jesus dentre os mortos. Uns debocharam dele, mas outros creram verdadeiramente nele. Como o próprio Isaías tinha dito antes, se o Senhor Todo-Poderoso não nos tivesse deixado alguns descendentes, seríamos agora como a cidade de Sodoma, estaríamos destruídos como Gomorra.
E é isto que acontecerá no dia do juízo, ou seja, todos os maus serão condenados e reduzidos a cinzas, mas alguns escolhidos por Deus, que ele guardou para a salvação, serão justificados e glorificados pelo Senhor. Ou seja, toda a nação de ímpios, ela se transformará num deserto abrasador de enxofre e sal. Nada que for semeado sobre a terra lhe germinará, nenhuma vegetação brotará ou se desenvolverá. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra, ou seja, completa. Deus destruirá com grande ira e furor. E é como é dito no livro de Hebreus, porque o nosso Deus é um fogo consumidor, ele vai consumir tudo para que a terra seja purificada. O que vamos dizer então? Vamos dizer isto: os não-judeus que não procuravam ser aceitos por Deus foram aceitos por meio da fé, ou seja, os estrangeiros, gentios, os que não eram chamados de povo de Deus até a vinda de Cristo, que não procuravam a Deus porque não o conhecia, mas agora somos aceitos por Deus. Mas isto não é por nossa própria vontade e desejo, antes porque temos fé. Entretanto, lá em Efésios 2:8 é deixado claro, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, que fique claro, a fé não vem do homem, é um dom dado gratuitamente por Deus. Porém, o povo de Israel, que procurava uma lei para ser aceito por Deus, não encontrou o que estava procurando. O povo de Israel, que recebeu a lei por meio de Moisés, achava que com a lei o quê? Eles seriam salvos. Mas as escrituras declaram, eles não encontraram a salvação. A que conclusão chegar? Israel não conseguiu a bênção pela qual ele tanto buscava, mas os eleitos a receberam. Por isso que aquele que se justifica por meio da lei, por ser cumpridor da lei, está, na verdade, separado de Cristo. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor nenhum, a promessa de Deus seria nula. Isso acontece porque todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque as escrituras declaram: maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos nos livros da lei. Devemos lembrar que a lei, ela é santa, ela é pura e ela é justa porque foi dada por Deus, mas homem algum consegue praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. E como isso é impossível ao homem cumprir os escritos da lei, ele é chamado o quê? De maldito, de ímpio, de não pertencente a Cristo. Portanto, aquele que está em Cristo, ele já cumpre a lei por si, porque na verdade é o Espírito Santo quem age por meio dele para que ele assim o faça. E para concluir o capítulo 9 do livro de Romanos, Paulo vai dizer o motivo pelo qual os judeus não alcançaram a salvação por meio da lei. Paulo diz: e por que não? Porque eles procuravam alcançar isso por meio das suas ações e não por meio da fé. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como dizem as Escrituras Sagradas. Vejam, estou colocando em Sião uma pedra em que eles vão tropeçar, a rocha que vai fazê-los cair. Mas quem crer nela não ficará desiludido. Então, a pedra, o que nos separa da salvação para a destruição, é apenas um nome. Jesus, e a confiança nele não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, circuncidou a nossa mente, o nosso coração, por meio do Espírito Santo, que ele mesmo nos outorgou. Por isso devemos aguardar com ansiedade e com grande esperança, que em nada seremos decepcionados, pelo contrário, com toda a bravura, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no corpo dos justos, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte, para levarmos a palavra de Deus onde ele nos determinar, o evangelho onde ele decidir que iremos. E a mensagem final que eu deixo está no livro da primeira carta de João, capítulo 2, 28, que diz: permanecei nele para que tenhamos segurança quando ele se manifestar e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Portanto, não queira ser encontrado
em desobediência, porque você certamente será julgado. E quais são as aplicações desse estudo de hoje? A primeira é que Deus criou tudo o que existe com um propósito definido, até mesmo os ímpios para o dia do castigo, e os justos para a sua própria glória, porque o fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. A segunda aplicação é que a justiça de Deus se revela no Evangelho, é uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Terceira aplicação: Deus é espírito infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade, tudo simultaneamente, tudo ao mesmo tempo, tudo para o beneplácito do Senhor, tudo para a vontade do Senhor. Quarta aplicação: os decretos de Deus são seu eterno propósito, segundo o conselho da sua própria vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele predestinou tudo o que acontece. Por isso, não duvide, mas creia na palavra de Deus, creia no Senhor Jesus Cristo, que é o único caminho, a única verdade para a vida eterna. Amém. E assim eu finalizo aqui o estudo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixa eu pausar aqui a gravação.